Questão número 1. Em relação ao processo de independência do Brasil, julgue a seguinte afirmativa como certa ou errada. A emancipação política do Brasil, além de não ensejar grandes alterações na ordem econômica e social, preservou a monarquia, em meio aos vizinhos republicanos, situação somente possível devido à existência de uma elite política homogênea, detentora de sólida base social e de um projeto de nação consensualmente construído. A afirmativa está certa ou errada? Errado. Quando consideramos o período da independência brasileira, não podemos falar em homogeneidade de projetos de nação, embora parte da historiografia defenda a homogeneidade de nossas elites, com destaque para o livro A Construção da Ordem, de José Murilo de Carvalho. Tal homogeneidade não foi capaz de produzir um projeto de nação consensualmente construído, conforme afirma o item. A homogeneidade defendida por José Murilo teria suas origens na Coimbra reformada. A elite brasileira era coimbrã por formação, logo conservadora. Não havia espaço para o liberalismo francês. Tal característica reforça a primeira parte da afirmativa, quando diz, além de não ensejar grandes alterações na ordem econômica e social, preservou a monarquia. Poderíamos lembrar ainda da manutenção do trabalho escravo e da estrutura agroexportadora. No entanto, à noite da agonia, o confronto entre diferentes projetos cujas ideias eram livremente expostas nos jornais. Impossível não lembrar do magnífico livro Insultos Impressos, da historiadora Isabel Lustosa. Além da noite das garrafadas, são elementos que ajudam a identificar a imprecisão da parte final do item. Questão número 2. No que concerne à configuração territorial da América Portuguesa, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. A decisão castelhana de invadir a colônia do Sacramento, motivada por interesses específicos da elite de Buenos Aires, foi tomada quando o estado de hostilidade entre Castela e Portugal, presente em grande parte da segunda metade do século XVIII, sinalizava evidente distensão. A afirmativa está certa ou errada? A afirmativa está errada. A colônia de Sacramento, fundada por Portugal em 1680, ao longo de sua história trocou de mãos constantemente, ao sabor da conjuntura europeia, cuja balança de poder oscilava entre franceses e britânicos, beneficiando indiretamente Portugal e Espanha, um em detrimento do outro. Considerando a segunda metade do século XVIII, Buenos Aires toma Sacramento em 1762, devolvendo-a no ano seguinte. Em 1776, a colônia é ocupada mais uma vez. Diferente do que afirma o item, o período foi marcado por tensões entre os reinos ibéricos. Questão número 3. No Brasil do Segundo Reinado, 1840 a 1889, os partidos políticos, embora representassem as elites sociais, guiavam-se por programas próprios e diferenciados de governo. Com relação a esse período histórico, julgue a afirmativa abaixo como certa ou errada. A Liga Progressista, formada na década de 60 do século XIX, criticava o sistema parlamentar, o eleitoral e a centralização. A afirmativa está certa ou errada? Correta. A Liga foi capaz de congregar liberais históricos e conservadores moderados, a exemplo do Marquês de Olinda, que foi chefe do gabinete por 2 vezes ao longo da década. O principal nome da Liga foi Zacarias de Góes e Vasconcelos. Durante esses gabinetes, discutiu-se o papel do imperador, tendo a Liga defendido o fim do poder moderador, assim como criticavam o sistema eleitoral e a excessiva centralização do império.